Tem certas dores que não prescrevem, minha gente. Elas fincam raiz na alma da gente, e mesmo depois de 87 janeiros bem vividos, ainda sangram em noite de lua cheia. Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Benedita de Oliveira Campos, mas todo mundo aqui em Piedade dos Gerais, no coração de Minas, me conhece como Vó Dita dos Pães de Queijo. É, sou eu mesma, a que faz o pão de queijo que até o prefeito encomenda para a festa de São João. Tenho 87 anos de muita luta, muita lágrima, mas também de muita alegria, graças ao bom Deus. Hoje a vida é mais mansa, mais doce. Acordo com o galo cantando, boto a mão na massa e o cheiro do queijo assando se espalha pela vizinhança, chamando a freguesia. É uma vida simples, mas é minha. Uma vida que eu construí com as próprias unhas, pedaço por pedaço, mas nem sempre foi assim. Ah, se não foi, tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas quase viram pó dentro do peito. Segredos que a gente tem medo de remexer, com receio do que pode encontrar. Mas hoje, olhando para os meus netos, para os meus bisnetos correndo nesse terreiro que eu mesma capinei, eu sinto que preciso contar. Preciso botar para fora essa história que me engasga a garganta desde que eu era uma moça nova, cheia de sonhos e sem nenhuma maldade no coração, uma história de traição, de uma troca que marcou a minha vida feito ferro em brasa, uma história que prova que o ser humano é capaz de coisas que nem o diabo duvida. Nasci em 1937, numa casinha de pau a pique, com chão de terra batida, lá para as bandas de Itabirito, num lugarzinho esquecido por Deus chamado Córrego do Feijão. A casa era pequena para tanto filho. Éramos em 8, 4 homens e 4 mulheres, uma escadinha de gente. Eu era a do meio, nem a mais velha para mandar, nem a mais nova para ser mimada. A gente vivia com pouco, mas vivia com dignidade. Meu pai, seu Firmino, era um homem duro, de pouca prosa e muita mão calejada. Trabalhava na roça de sol a sol e a sua palavra era lei. Um A dele era um decreto. Já minha mãe, Dona Ana, era a doçura em pessoa, um coração que sempre cabia mais um. Ela era a cola que nos mantinha unidos, o remendo nas nossas roupas e o beijo nos nossos machucados. A nossa vida era regrada pelo tempo da natureza. Plantar, colher, rezar para chover na hora certa e para a praga não dar na lavoura. A gente não tinha dessas modernices de hoje, não. Televisão, rádio, isso era coisa de gente rica da cidade. A nossa diversão era ouvir as histórias que os mais velhos contavam na beira do fogão a lenha, em noites frias, enquanto o cheiro do café coado no pano perfumava o ar. Histórias de assombração, de lobisomem, de mulas sem cabeça, histórias que faziam a gente se encolher debaixo da coberta de retalhos, mas que também alimentavam a nossa imaginação. Lembro-me como se fosse hoje do meu irmão mais velho, o Zeca, um cabra valente que não tinha medo de nada. Ele era os olhos do meu pai na roça. Tinha também a minha irmã mais nova, a Rosinha, um bibelô de gente, com os cabelos cor de mel e os olhos grandes e assustados. Ela era o xodó da mamãe. E tinha o Tonho, meu irmão do meio,
meu parceiro de traquinagem. A gente subia em árvore, roubava goiaba no quintal do vizinho, tomava banho no ribeirão gelado. Éramos unha e carne. As tradições eram sagradas. Na Semana Santa, a gente não podia nem varrer a casa para não varrer a sorte para fora. No São João, a fogueira ardia a noite inteira e a gente pulava por cima dela, fazendo pedidos. Eram tempos de uma fé simples, mas muito forte. A gente acreditava em tudo, em santo, em milagre, em mal olhado, e tinha medo, muito medo, do castigo de Deus. Meu pai era um homem respeitado na região, honesto, trabalhador, mas também muito orgulhoso. Para ele, a honra da família valia mais do que ouro. E a honra de uma família naquele tempo se media pela honra das suas mulheres. Moça de família tinha que ser direita, de saia comprida e olhar baixo. Qualquer deslize, qualquer fuxico manchava o nome de todos. E isso eu aprendi desde cedo. A gente era criada para casar, para servir ao marido e para dar filhos. Era esse o nosso destino. A vida na roça era dura, mas tinha a sua beleza. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o som dos pássaros ao amanhecer, o gosto da fruta colhida no pé, são coisas que o dinheiro não compra e que a gente leva na memória para o resto da vida. Eu gostava daquela vida, apesar de tudo. Gostava de sentir o sol na pele, de pisar na terra fofa, de ver o milho crescer. Eu era feliz e não sabia. Eu era uma moça prendada, sabia cozinhar, costurar, bordar. Minha mãe me ensinou tudo. Uma mulher tem que saber cuidar da casa e do marido, ela dizia, e eu aprendi a lição direitinho. Sonhava em me casar, ter a minha própria casa, os meus filhos, um sonho simples como o de todas as moças da minha idade. E o meu coração de menina já tinha dono. O nome dele era João, João da Venda. Um rapaz bonito, de olhos verdes, que sempre me dava um sorriso quando eu ia comprar 1 metro de chita no armazém do pai dele. A gente se gostava em silêncio, num namoro de olhar, de suspiro. Mas o meu pai tinha outros planos para mim, planos que não incluíam o João nem os meus sonhos, planos que envolviam terra, poder e um segredo que eu levaria quase a vida inteira para desvendar. A nossa propriedade fazia divisa com a do Coronel Ramiro, um homem poderoso e temido em toda a região. Ele era dono de quase tudo, e o que não era dele, ele dava um jeito de tomar. Era um sujeito de poucas palavras e muitos capangas. Tinha fama de ser justo, mas de uma justiça torta que só pendia para o lado dele. O coronel tinha um filho, o Amâncio, um rapaz da minha idade, mas com um ar de quem já tinha visto mais coisas do que devia. Ele era calado, arredio e tinha um olhar triste, que parecia carregar o peso do mundo. Eu tinha medo dele, um medo que me arrepiava a espinha. Meu pai e o coronel viviam às turras por causa de um pedaço de terra, uma nesga de chão que, segundo o meu pai, pertencia à nossa família há gerações. Mas o coronel dizia que era dele e mostrava uns papéis velhos e amarelados que, segundo ele, provavam a sua posse. A disputa se arrastava há anos, com ameaças veladas de ambos os lados. Era uma guerra fria, silenciosa,
que deixava todo mundo com o coração na mão. Eu via a preocupação no rosto do meu pai, a angústia nos olhos da minha mãe. Aquela terra era a nossa vida, o nosso sustento. Perder aquela terra era perder tudo. Um dia, meu pai me chamou para uma conversa. Estávamos só nós dois na varanda e o sol já ia se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Ele estava sério, mais sério do que o normal. O seu olhar era duro, impenetrável. Benedita, minha filha, ele começou com a voz grave. Você já é uma moça feita. Tá na hora de pensar no seu futuro. Eu senti um calafrio. Sabia que aquela conversa não ia dar em boa coisa. Eu sei, pai, respondi de cabeça baixa. Pois bem, o coronel Ramiro me fez uma proposta. Meu coração deu um pulo dentro do peito. O coronel, o que aquele homem queria com a nossa família? Uma proposta? Gaguejei. Ele quer acabar com essa briga pela terra. Ele me devolve a posse do córrego do ouro e, em troca, ele fez uma pausa e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra. Eu não queria ouvir o resto. Eu já sabia no fundo da minha alma o que ele ia dizer. Em troca, ele quer que você se case com o filho dele, o Amâncio. O mundo desabou sobre a minha cabeça. Casar com o Amâncio, com aquele homem estranho, de olhar assustado? Não, 1000 vezes não. Eu amava o João. Era com ele que eu queria me casar. Não, pai, pelo amor de Deus, não. Eu implorei, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Eu não gosto dele. Eu não quero me casar com ele. A reação do meu pai foi imediata e violenta. Ele me deu uma bofetada tão forte que eu caí no chão. O gosto de sangue encheu a minha boca. Cale essa boca, sua insolente! Ele gritou com os olhos injetados de raiva. Você não tem que querer nada. Você vai fazer o que eu mandar. Você vai se casar com o Amâncio e vai salvar a honra e o futuro desta família. Entendeu? Eu não respondi, apenas chorei. Um choro mudo de desespero. Naquele momento, eu entendi que o meu destino estava selado. Eu seria a moeda de troca naquela negociação. O meu corpo, a minha vida, o meu futuro, tudo isso seria dado em troca de um punhado de terra. Eu fui vendida, vendida pelo meu próprio pai. Se você está gostando da minha história, minha gente, deixa um comentário aí embaixo me dizendo de que cidade vocês são. Gosto de saber até onde a minha voz está chegando. E fiquem ligados, porque no final do mês eu vou fazer um sorteio de uma cesta cheia dos meus quitutes. É só se inscrever no canal e deixar o seu nome. Quem sabe a sorte não bate na sua porta, hein? O tempo entre o anúncio do meu noivado e o dia do casamento foi um borrão de dor e resignação. Eu vivia como uma morta-viva, cumprindo as minhas tarefas no automático, sem alegria, sem esperança. Minha mãe tentava me consolar com os seus abraços apertados e as suas palavras doces, mas a sua tristeza era tão grande quanto a minha. Ela também era uma vítima daquele sistema, daquela lei do mais forte. Ela sabia que não podia fazer nada para me salvar. O João, coitado, quando soube da notícia, ficou arrasado
Ele tentou falar com o meu pai, mas foi recebido com a porta na cara. Eu o vi uma última vez, de longe, na porta da venda. Os seus olhos verdes, antes tão cheios de vida, estavam apagados, sem brilho. Ele me olhou com uma mistura de pena e de raiva, e eu senti o meu coração se partir em mil pedaços. Aquele olhar foi a nossa despedida. Os preparativos para o casamento corriam a todo vapor. Era para ser uma festa grande para celebrar a paz entre as duas famílias, mas para mim era um funeral. O meu funeral, o vestido de noiva branco e rendado, que deveria ser o símbolo da minha felicidade, parecia uma mortalha. Cada prova era uma tortura. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Aquela moça de olhar vazio e sorriso forçado não era eu, era um fantasma. Comecei a notar coisas estranhas. O Amâncio, meu noivo, vinha me visitar de vez em quando, sempre acompanhado pelo pai. Ele mal me olhava nos olhos, suas mãos tremiam e ele suava frio, mesmo no tempo fresco. Havia um medo nele, um pavor que eu não conseguia compreender. No começo pensei que fosse timidez, mas logo percebi que era algo mais profundo, mais sombrio. Ele parecia um bicho acuado, prestes a ser abatido. Uma noite eu não aguentei mais. Precisava de ar, precisava fugir daquela casa que tinha se tornado a minha prisão. Saí para o quintal e a lua cheia iluminava tudo com a sua luz prateada. Eu me sentei debaixo da mangueira, a mesma onde eu e o Tonho brincávamos quando éramos crianças, e chorei. Chorei por mim, pelo João, pelo meu futuro roubado. De repente ouvi um barulho de galho quebrando. Olhei para o lado e vi uma sombra se aproximando. Era o Amâncio. Meu coração gelou. O que ele estava fazendo ali, àquela hora da noite? O que você quer? Perguntei com a voz embargada pelo choro. Ele não respondeu. Apenas se sentou ao meu lado, a uma distância segura. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ouvindo o som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Você não devia se casar comigo, ele disse por fim, com a voz baixa e rouca. Eu o olhei, surpresa. Aquelas eram as primeiras palavras que ele me dirigia desde que o nosso noivado foi anunciado. Eu não tenho escolha, respondi amargurada. Eu também não, ele disse, e pela primeira vez eu vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Me perdoe. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou e sumiu na escuridão. Fiquei ali, sentada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Por que ele me pediu perdão? O que ele queria dizer com aquilo? Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça, como um presságio do que estava por vir. Chegou o dia do meu casamento. A igreja estava enfeitada com flores brancas e o cheiro de incenso pairava no ar. Eu caminhei até o altar como quem caminha para a forca. Meu pai me entregou ao Amâncio e eu senti a sua mão fria e trêmula segurando a minha. Durante toda a cerimônia, eu não olhei para ele. Mantive os meus olhos fixos no crucifixo pregado na parede, rezando para que Deus tivesse piedade da minha alma. A festa foi na fazenda do Coronel Ramiro.
Havia comida e bebida farta, música e dança, mas eu não conseguia me alegrar. Sentia os olhares das pessoas sobre mim, olhares de pena, de curiosidade, de desprezo. Eu era a noiva triste, a moça que foi trocada por um pedaço de terra. A noite de núpcias foi um pesadelo. Amâncio estava bêbado e, quando tentou se aproximar de mim, eu o empurrei com toda a minha força. Ele caiu no chão e começou a chorar como uma criança, um choro de desespero, de angústia. Eu não entendi nada. Apenas me encolhi na cama, abraçada aos meus joelhos, e esperei o dia amanhecer. Os dias que se seguiram foram de uma solidão profunda. Eu vivia numa casa grande e vazia, cercada de luxo, mas sem nenhum afeto. Amâncio mal falava comigo. Passava os dias trancado no escritório, bebendo. Às vezes eu o ouvia chorando durante a noite. O coronel Ramiro me tratava com uma frieza cortante. Ele me via como um objeto, uma posse. Eu não era a sua nora. Eu era o símbolo da sua vitória sobre o meu pai. Aos poucos comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Ouvi conversas pelos cantos da casa entre os empregados, fofocas, segredos, cochichos, e o que eu descobri me deixou de cabelo em pé. Descobri que o Amâncio não gostava de mulher. Ele tinha um caso com um dos peões da fazenda, um rapaz chamado Bento. O coronel, quando descobriu, ficou louco de raiva e de vergonha. Um filho seu, um herdeiro, envolvido com outro homem. Aquilo era uma desonra, uma mancha no nome da família. O coronel espancou o Bento até quase matá-lo e o mandou embora da fazenda. E, para abafar o escândalo, para calar a boca do povo, ele arranjou o meu casamento. Eu era a fachada, a cortina de fumaça para esconder a verdade. O meu casamento era uma mentira, uma farsa. E eu, a principal enganada. A raiva que eu senti foi tão grande que eu pensei que fosse explodir. Fui enganada pelo meu pai, pelo meu sogro, pelo meu próprio marido. Fui usada, humilhada, descartada. A minha vida tinha sido transformada em um inferno por causa da ganância e do preconceito daqueles homens. Minha gente, que história, hein? Se você está aí do outro lado com o coração apertado, como eu fico só de lembrar, me manda uma força nos comentários. Quero saber se vocês estão comigo nessa jornada. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem história nova, tem receita e tem o carinho da vó Dita. Naquele dia eu decidi que não ia mais ser a vítima, eu não ia mais chorar pelos cantos, eu ia lutar, eu ia me vingar. Comecei a planejar a minha fuga. Juntei o pouco dinheiro que eu tinha, algumas joias que ganhei de presente de casamento. Observei a rotina da casa, os horários dos empregados, as idas e vindas do coronel. Eu precisava ser cuidadosa, discreta. Qualquer erro poderia ser fatal. Uma noite, a oportunidade perfeita apareceu. O coronel e o Amâncio foram para a cidade para uma reunião com outros fazendeiros. Eles só voltariam no dia seguinte. Era a minha chance. Esperei a casa toda dormir. Com o coração batendo descompassado, peguei a minha trouxa e saí pela porta dos fundos.
A noite estava escura e sem lua, o que era bom para mim. Corri pela estrada de terra sem olhar para trás. Corri como se a minha vida dependesse daquilo. E dependia. Andei por horas até chegar na estrada principal. Esperei por um caminhão, um ônibus, qualquer coisa que me levasse para longe daquele lugar. Finalmente, um caminhoneiro de bom coração parou e me deu uma carona. Ele ia para Belo Horizonte. Perfeito. Quanto mais longe, melhor. Durante a viagem, eu contei uma parte da minha história para ele, omitindo os detalhes mais sórdidos. Disse que estava fugindo de um casamento infeliz, de um marido violento. O homem, um senhor já de idade, me olhou com compaixão e me deu um conselho que eu nunca esqueci. Minha filha, nunca deixe ninguém roubar a sua dignidade. Ela é a única coisa que a gente tem de verdade nesta vida. Cheguei em Belo Horizonte sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir. Mas eu tinha uma coisa que valia mais do que tudo: a minha liberdade. Consegui um emprego de doméstica na casa de uma família boa, que me acolheu como se eu fosse da família. Trabalhei duro, juntei dinheiro e aos poucos fui reconstruindo a minha vida. Anos depois eu conheci o Antônio, um homem bom, honesto, trabalhador. Ele era viúvo e tinha 2 filhos pequenos. Eu me apaixonei pelo seu jeito simples, pelo seu sorriso bondoso. Ele se apaixonou por mim. Nós nos casamos e eu finalmente tive a família que eu sempre sonhei. Criei os filhos dele como se fossem meus e tivemos mais 3 dos nossos. Uma casa cheia, barulhenta, feliz. Nunca mais voltei para Itabirito. Nunca mais tive notícias do meu pai, do Amâncio, do Coronel Ramiro. Para mim, eles tinham morrido. Eu enterrei aquele passado fundo no meu peito e tentei seguir em frente. Mas a vida, minha gente, ela dá umas voltas que a gente nem imagina. E o passado, por mais que a gente tente, ele sempre acha um jeito de voltar. Muitos anos depois, quando eu já era avó, uma das minhas netas, a Lúcia, que é jornalista, decidiu fazer uma reportagem sobre a história da nossa família. Ela começou a pesquisar, a revirar baús velhos, a conversar com parentes distantes. E foi aí que a verdade completa, veio à tona. A Lúcia descobriu que, pouco tempo depois da minha fuga, o Amâncio se matou. Ele se enforcou no mesmo pé de manga onde a gente conversou naquela noite. Ele deixou uma carta para o pai confessando tudo, dizendo que não aguentava mais viver aquela mentira, que não suportava a culpa por ter destruído a minha vida. O coronel Ramiro, quando leu a carta, teve um ataque do coração e morreu ali mesmo, ao lado do corpo do filho. A fazenda, as terras, tudo foi se perdendo, se acabando. A vingança, minha gente, às vezes não precisa das nossas mãos. A vida se encarrega de cobrar, mas a parte mais dolorosa da descoberta da minha neta foi sobre o meu pai. Ela encontrou um diário antigo da minha mãe, escondido no fundo de uma gaveta. Nele, a minha mãe contava que o meu pai nunca se perdoou pelo que fez comigo. Ele viveu o resto da vida amargurado, arrependido. Ele vendeu a fazenda, o gado, tudo o que tinha e passou os últimos anos da sua vida procurando por mim. Ele queria me pedir perdão, mas ele morreu sem me encontrar.
Quando a Lúcia me contou tudo isso, eu chorei. Chorei por dias. Chorei pelo Amâncio, um rapaz que foi tão vítima quanto eu. Chorei pelo meu pai, que apesar de tudo era meu pai. E chorei por mim, pela menina que eu fui, pela vida que me foi roubada. Mas junto com as lágrimas veio também um alívio, um sentimento de paz, de perdão. Eu entendi que o ciclo de dor precisava ser quebrado e que o perdão, às vezes, é a única forma de libertar a nós mesmos. Hoje, quando eu olho para minha família, para os meus filhos, netos e bisnetos, eu vejo que a minha luta não foi em vão. Eu quebrei a corrente de submissão, de silêncio. Eu ensinei as minhas filhas e netas a terem voz, a serem donas do seu próprio destino. Eu mostrei a elas que uma mulher não é uma moeda de troca. Uma mulher é um universo inteiro. A vida me tirou muito, é verdade, mas também me deu muito em troca. Me deu o amor do Antônio, a alegria dos meus filhos, o orgulho dos meus netos. Me deu a força para recomeçar, a sabedoria para perdoar e a coragem para contar a minha história. E é por isso que eu estou aqui hoje dividindo com vocês essa parte tão íntima da minha vida, para que a minha história não seja esquecida, para que outras mulheres que talvez estejam passando por situações parecidas saibam que elas não estão sozinhas e que sempre há uma saída, sempre há uma esperança. A velhice nos traz muitas coisas, dores no corpo, rugas no rosto, a memória que às vezes falha, mas ela também nos traz a serenidade de olhar para trás e ver o caminho que percorremos. E o meu caminho, apesar de ter sido tortuoso, me trouxe até aqui, a este quintal ensolarado, a esta casa cheia de amor, a esta avó dita que sou hoje. E por isso eu sou grata, muito grata. Se essa história tocou o seu coração, minha gente, compartilhe com quem você ama. Vamos espalhar essa mensagem de força e de superação. E não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir no WhatsApp, que a minha neta fez para mim. O número está aí na tela. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.